Bom dia, meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé, quero que você cumprimente a pessoa que está aí do seu lado, um grande sorriso, um grande aperto de mão, um abraço, se você tiver liberdade. Você que está nos vendo pela internet, seja bem-vindo também para participar conosco desse culto matutino. Que Deus seja glorificado, que no nosso coração haja um desejo intenso de buscar a presença do Senhor, de conhecê-lo mais, de ouvir-lhe a voz e dizer sim ao propósito de Deus para as nossas vidas. Basti e eu estamos chegando de 20 dias de férias, que foram muito bons para o descanso e para o casamento da nossa filha, Aline, lá em São Paulo. Estivemos ali para ajudá-la, não é? Casamento à distância é mais difícil, então nós tivemos que ir para lá. Mas foi um tempo muito gostoso, agradecemos a Deus pelas conquistas, pelas bênçãos. E estamos com saudade dos irmãos. Nós vamos cantar, irmãos, aquele hino que fala muito ao nosso coração, porque trata da santidade de Deus. Deus tem muitos atributos, características da sua personalidade divina, como a sua fidelidade, a sua justiça, a sua bondade, compaixão, generosidade, paciência e a sua santidade. Interessante que esse é o único texto da Bíblia que repete um atributo de Deus de uma maneira muito marcante. Santo, santo, santo é o Senhor, separado de tudo que há. Primeiro porque Ele é o Criador, e há de estar separado das coisas criadas. Segunda, pela santidade dEle, Ele é completamente santo, enquanto nós buscamos uma santidade relativa. Ele nos chama, Ele nos convida, nos exorta a sermos santos. Mas nós temos consciência do nosso pecado e de que não somos santos o tempo todo, do ponto de vista ético, dos acertos. Mas Deus não. Deus é completamente santo, eternamente santo. E por isso nós vamos cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Vamos cantar. Deus onipotente,
Glórias a Deus. Feche os seus olhos e oremos juntos. Pai, toda glória, toda honra e todo louvor damos a Ti. Reconhecemos neste hino, Senhor, que santo, santo, santo é o Senhor, Deus poderoso, maravilhoso, Deus perfeito, inquestionável, cujo amor é ilimitado, cuja paciência não se esgota. Pai, no nome de Jesus, o Senhor tem tido esta extrema paciência em Cristo para com a nossa vida. A Tua palavra nos afirma algo terrível e maravilhoso. O Senhor continua fiel, mesmo quando somos infiéis, porque não pode negar a si mesmo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós entramos juntos na Tua presença como Pai amado, como Criador bendito, como Salvador maravilhoso, como Consolador eficaz e como aquele que é o Rei da glória. E os umbrais das portas terão que ser levantados para que entre o Rei da glória. Bendito seja o nome do Senhor pela criação. Bendito seja o nome do Senhor, porque uma vez perdidos no pecado, o Senhor nos trouxe de volta através de Cristo, o novo Adão. Aleluia, bendito seja o Teu nome, maravilhoso é o Senhor. E assim, Pai, estamos caminhando para um dia estarmos face a face com o Senhor, sem méritos próprios, mas através do merecimento único de Jesus. Aleluia. Bendito o Teu nome. Obrigado por Tua paciência conosco, Senhor, porque mesmo nós tendo pecado contra o Senhor, e Senhor, nós nunca compreenderemos a extensão, a profundidade do Teu amor, porque jamais a criatura entenderá plenamente o seu Criador. Recebe a glória, a honra e o louvor que Te são devidos. Recebe a gratidão porque estamos juntos aqui, Pai, e nos lembrando do Brasil, que nesta data está indo às urnas. Papai, nós queremos orar confiando o futuro do Brasil nas Tuas mãos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, alguns em governadores, em governantes, em imperadores, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Tua palavra nos diz: bem-aventurada, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, nós queremos fazer um rogo, uma oração nacional, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Temos pecado contra o Senhor, não há como negar. Temos descumprido os propósitos do Senhor para a nossa vida. Como igreja temos sido omissos tantas vezes. Pai, além de não anunciar o Salvador como deveríamos, nós também não denunciamos, Senhor, o pecado. Por isso, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Pai, pelo Teu grande amor com que tem nos amado, olha para o Brasil hoje, Senhor. Coloca a Tua mão, intervém, Senhor. Ouve a voz do Teu povo, o clamor, Pai, da justiça. Senhor, só o Senhor sabe quem é quem. Só o Senhor sabe como as coisas são feitas. Só o Senhor conhece os esquemas. Só o Senhor conhece a motivação do coração. E nós não temos para quem recorrer. Nós não temos a quem recorrer senão ao Senhor. E nós nos vemos como Pedro dizendo: Senhor, para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor é o Rei eterno. Só com o Senhor a justiça se sente em casa. Por isso nós imploramos, nós clamamos, usando o nome de Jesus, sendo, ó Deus, objeto da intercessão do Teu próprio Espírito, que geme por nós com gemidos inexprimíveis. Olha para o Brasil, Senhor, norte, sul, leste, oeste. Olha para todos os homens e mulheres, ó Deus, independentemente de quem são, de quem foram, de quem serão. Olha para nós como criaturas Tuas, e para aqueles que conhecem o Senhor como filhos Teus. Promove justiça, promove saúde, promove, Senhor, o bem-estar da nossa gente. Temos pecado contra Ti, temos idolatrado, temos, ó Deus, sacrificado crianças, temos errado na corrupção, Pai, em tantas coisas. O pecado é meu, o pecado é nosso.
Tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e ainda se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Nós clamamos: tem misericórdia do Brasil. Oramos no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar, irmãos, sobre aquele dia que nós aguardamos, um dia em que o Senhor vai fazer a chamada e nós estaremos para sempre com o Senhor. Lá compreenderemos quão grande é o amor de Deus. Lá nós ouviremos do próprio Senhor tudo aquilo que nos incomodou. Saberemos dos projetos todos de Deus para a nossa eternidade. Quando Cristo e a sua trombeta, Ele mandar tocar lá do céu, eu direi: eu estou pronto. Não porque eu mereça, mas porque o sangue do Salvador, o sangue do Redentor já cobriu a minha vida. Vamos cantar, amados. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, meus inimigos desta terra, meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Vidarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando for sem dar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Graças a Deus. Pode assentar-se, meu irmão. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Está no ar o nosso informativo. Fique atento. Você gostaria de viver uma experiência missionária fora do Brasil? Usar seus dons e talentos para a expansão do Reino de Deus? Então prepare-se, porque vem aí a viagem missionária para o Uruguai em fevereiro de 2015. Aproveite essa grande oportunidade para investir suas férias em missões e exercer sua vocação. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. O valor é de R$ 1.400 e inclui passagens, hospedagem e alimentação. Não fique de fora. Seguindo o exemplo de Jesus, que ao nascer foi consagrado a Deus, o Mini está preparando mais um culto de consagração de crianças ao Senhor, para que os pais possam juntos entregarem seus pequenos ao cuidado do Criador, como uma oportunidade prática de dedicação da própria vida a Deus, como pai, mãe, e assim proporcionar o que for necessário para o crescimento físico, mental, social e espiritual do seu filho. O culto acontecerá no dia 13 de novembro aqui no templo. Faça sua inscrição no site da igreja até o dia 3 de novembro e depois é só aguardar as instruções do Mini para a confirmação da inscrição e participação no culto.
E aí, galera, super de Deus da Rede Mais. Olha, tem um convite para você. Você não pode perder o nosso retiro. Ó, primeiro, olha que estrutura, Hotel Chácara do Lago. Um salão de culto todo climatizado, você não vai ter problema com o calor, né? Só o calor do Espírito Santo, que aí ar-condicionado nenhum esfria. E você vai ter lá muita diversão também, entretenimento, sabe aquele bate-papo gostoso? Tem um campo de futebol 10, todo gramadinho, acho que são umas 5 piscinas, eu não sei, mas é muito gostoso para você se refrescar e estar conversando com as pessoas. Até o salão de refeição você não vai ficar passando aquele calor comendo. Mas olha, o mais importante é o que Deus tem para ministrar. Meu irmão e minha irmã, não perca o que Deus tem para fazer na sua vida. Vai ser algo muito poderoso. Eu posso sentir isso no meu espírito. Eu já conheço, já ouvi algumas mensagens do preletor. E vai tocar o seu coração e vai tocar você lá por dentro. E Deus vai operar uma obra de transformação muito grande em você. Então não perca. Venha para o nosso retiro. Vem aí o maior seminário de liderança do mundo em videoconferência, Summit 2014, de 6 a 8 de novembro, aqui na Primeira Batista, com palestrantes renomados e conhecidos ao redor do mundo, como Bill Hybels, Tyler Perry, Jeffrey Immelt e muitos outros. Faça sua inscrição por apenas R$90. E atenção, inscrições online somente até 2 de novembro pelo nosso site primeirabatista.org.br. Após essa data, somente no local do evento. Não perca essa oportunidade de conhecimento e crescimento. Convoque toda a sua liderança e venha participar. Summit 2014, um evento que vai impactar você, sua liderança e seus liderados. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 4444. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, irmãos. Um bom dia para vocês, um bom dia de eleição, que você ore antes de fazer a sua eleição, o seu voto, votar. Que Deus possa estar usando você para votar na melhor pessoa para o Brasil. Estou contente de estar aqui com vocês. Nós tiramos férias porque havia o casamento da nossa filha em São Paulo. Foi muito gostoso, foi uma celebração a Deus, um culto realmente. E que delícia ver um casal apaixonado. Mas, hoje no Ministério Infantil, nós estaremos estudando uma lição sobre um casamento que não era assim. Era um casamento onde havia infidelidade. Eu acredito que ninguém conseguiria chegar no casamento e casar com alguém que falasse assim: eu vou oferecer a você 99% da minha fidelidade. Casaria? Sei lá, né? Um dia lá no trabalho, com 1% de infidelidade, aquele negócio, o 1% pode resolver uma questão, né? Ninguém casaria, todo mundo casaria com 100% de fidelidade do outro, não é verdade? O Ministério Infantil está estudando o livro de Jeremias e os profetas menores. Um deles é Oséias. E essa é a única lição que fala sobre ele. A história dele é muito interessante. Quem puder essa semana ler, é muito legal. Porque conta a história de um profeta que se casa com uma mulher que já tinha um amante. E Deus manda ele casar com ela. Que coisa estranha. Depois ela trai ele. E Deus fala: perdoa e volta a ficar com ela. O objetivo de Deus era mostrar para Oséias e para o povo de Israel que aquela era a situação do povo. O povo estava se prostituindo. E Deus
estava casado com o povo e o povo com Deus. Não tinha como separar isso. E eles estavam adulterando. Como que hoje, transportando para os nossos dias, como que nós podemos entender essa mensagem, em que ela se aplica? Quem é que está casado com Deus? É o povo lá de fora? Não, somos nós. Mas nós vivemos num tempo de hedonismo. O que é hedonismo? É você fazer o que te dá prazer. Não é assim que a gente vê na TV? Você fica com alguém porque aquela pessoa te deu prazer, você faz o final de semana que te dá prazer, e a gente acaba ouvindo essas coisas e fazendo a mesma coisa, repetindo. Nós vivemos num mundo hedonista e nós precisamos tomar cuidado para a gente não ficar vivendo em função do que nos dá prazer, porque esse prazer pode ser aquela coisa que promove o adultério nosso com Deus. O nosso tempo, a melhor coisa que nós podemos fazer é estar com Deus. Cada vez que nós procuramos, então, outra coisa e damos a ela um status superior, então ele se torna o nosso Deus. O nosso Deus pode ser o marido, o namorado, pode ser a profissão, pode ser estudar, pessoas que gostam de estudar, pode ser amizades, pode ser o final de semana com churrasco e passear. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, mas é o valor que a gente dá. Com quem nós estamos casados? Será que nós, como casados do Senhor, nós também não estamos adulterando? É bom, essa lição de hoje vai fazer a gente parar para pensar, para ver como é que nós estamos servindo ao Senhor. Se é com uma fidelidade de 99% ou de 100%. Nós precisamos amar o Senhor de todo o coração. De todo o coração. Se você não estiver amando de todo o coração, você pode estar fazendo a mesma coisa que a mulher de Oséias, que chamava Gomer. Ela adulterou. E Deus teve que suportar o povo adúltero, assim como Oséias teve que suportar a sua esposa. Não vamos viver assim, né? É claro que tudo isso é uma lição de hoje que a gente está falando para adultos. Lá em cima está muito gostoso. A entrada está cheia de coraçõezinhos e todas as atividades são para dizer para as crianças: vale a pena amar o Senhor de todo o coração. Bom, né? Vamos ficar em pé e ler o versículo de hoje? Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Oséias 11, 4. Andar com Deus é sentir o seu amor a cada momento. Vamos orar? Pai querido, essas mensagens, esses estudos, eles mexem com a nossa vida e a gente para pensar o que na nossa vida é tão importante, o que na nossa vida é imprescindível. E muitas vezes, quando a gente pensa nisso, logo vem à nossa mente o que é imprescindível para nós. E muitas vezes não é estar na tua presença. Ó Deus, isso é adultério. É quando nós amamos mais uma coisa do que o Senhor. Ó Deus, isso é tão sério, tão sério. Nós colocamos os nossos corações nas tuas mãos, ó Pai, como igreja, como povo, como corpo de Cristo, Pai. Ó Deus, converte o nosso coração, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando em nós, para que sempre estar na tua presença seja o melhor. Abençoa os nossos facilitadores que vão traduzir essa mensagem para as crianças, para que as crianças desde cedo aprendam a ter só uma coisa de muito, muito, muito importante, que é amar o Senhor de todo o coração. Converte-nos, ó Pai, assim como o Senhor profetizou lá nos tempos de Oséias, que o Senhor converteria o coração do povo para te amar. Esse é o nosso desejo hoje também, que a tua mão esteja sobre os pais, sobre os filhos, sobre os nossos facilitadores. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes e depois as crianças.
Isso aí, uma salva de palmas para as nossas crianças, meus amados. É muito lindo ver irmãos e irmãs que pagam o preço colaborando lá no Ministério Infantil. Pode assentar-se. As nossas crianças estão recebendo instrução bíblica, modelo, exemplo e muito amor para que se tornem pessoas que são relevantes, que façam diferença no lugar onde elas estão plantadas, não é? Que Deus seja louvado. Você vai ver agora como que a igreja tem que ser missionária. Não faz sentido uma floricultura que não tem flor, uma padaria que não tem pão, uma pizzaria que não tem pizza, uma igreja que não tem uma chama missionária, um ardor missionário, um compromisso missionário, ela não pode ser chamada igreja. Vamos ver o nosso momento da missão. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade, não é verdade, irmãos? Como que nós nos sentiríamos se nós estivéssemos nos afogando
E algumas pessoas, tendo todas as condições de lançar uma corda, lançar uma boia, de dar um grito de socorro, não o fizessem. Como que nós nos sentiríamos? É assim, irmãos, a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte, de anunciar o Evangelho. Aqui em Jerusalém, onde nós estamos, através do ministério da igreja, as células, por exemplo, estão espalhadas em muitos bairros aqui. Não deixe de fazer parte, cooperar para o crescimento do Evangelho, abrindo o seu lar para uma célula, indo a uma célula, fazendo a sua parte, para que nesse lugar onde você e eu estamos plantados, haja a proclamação efetiva do nome do Salvador. E naqueles lugares onde nós não podemos estar presentes nós próprios, através da oferta missionária de fé, enviando missionários aqui para Jaraguari, ali para Bodoquena, são 2 lugares com os quais nós temos trabalho, ali para Rochedo, e depois no Brasil e no mundo nós estamos como igreja local representados. Vamos cantar e vamos ofertar ao Senhor. Vamos devolver os dízimos que são de Deus e vamos ofertar para que a obra de Deus alcance as pessoas, para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir do amor do Salvador. Vamos cantar e então vamos contribuir. Do Amapá, Rio Grande, do Recife a Cuiabá, grita angústia que se expande, a verdade onde estará? Em São Paulo, no Acre ou Minas, em Brasília ou Salvador, proclamemos as divinas boas novas do Senhor. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança no Evangelho do Brasil. Nossa pátria amada e imensa, nosso povo humilde e bom, por meta recompensa do celeste eterno dom. Do Oriente ao Ocidente e do Norte ao Sul feliz, cada qual se torne um crente para a bênção do país. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Na campanha brasileira para a evangelização, seja a fé nossa bandeira, nossa espada, salvação. E polema da porfia que garante o céu além, trabalhar enquanto é dia, pois a noite perto vem. Cristo é a única esperança deste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Amém. Podem assentar-se, meus amados, podem aplaudir o Senhor e lembrar da nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho a toda criatura. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo aos irmãos que estão em Éfeso. Efésios é a carta, capítulo 5. Você pode manter a sua Bíblia aberta, porém eu farei a leitura, queria que você mantenha a sua Bíblia aberta, mas acompanhe comigo a leitura, porque eu lerei na linguagem de hoje, para tornar mais
factual, não é? Esta palavra mais clara, mais contundente até. Efésios capítulo 5, versículo 1. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. E ainda tem algumas pessoas aí precisando de um pouco de misericórdia, não é? A carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, ela tem metade do seu conteúdo muito teológico, falando de mistérios, falando de coisas que são além da nossa compreensão humana e coisas reveladas pelo próprio Espírito de Deus. Mas metade do conteúdo deixa de ser teológico, um estudo de coisas difíceis, para uma confrontação muito prática da nossa vida. Nós não podemos conhecer muito a respeito da fé, a respeito dos mistérios, se não tivermos uma vida retilínea, uma vida convocada e vivida na santidade com a misericórdia de Deus. Capítulo 5, 1, então diz assim: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele é, santo. Que a vida de vocês sejam dominadas pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Você viu que o nosso VT de hoje tratou especificamente de idolatria entre os que não creem. Mas aqui você vê que a cobiça, segundo a palavra de Deus, é um tipo de idolatria. Continuando, versículo 6. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bênção, de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Vamos orar, meus amados? Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, nesse nome poderoso e lindo,
nesse nome que é o novo acordo entre os céus e a terra, entre o Senhor e o seu povo. Pai, é nesse nome maravilhoso, o nome de Jesus, elevado mais alto que todas as alturas, porque por Ele, para Ele são todas as coisas, através dEle todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que há haveria. É no nome de Jesus que nós pedimos misericórdia, pedimos que o Senhor cubra a nossa vida, ó Deus, de todo pecado, ó Deus, de todo pensamento impuro, de toda maldade, de todo tipo de comportamento que não agrada ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia. Nós clamamos, Pai, que pelo Teu Espírito, a Tua palavra cause impacto na nossa vida, para nos mudar, ó Deus, para sempre. Ó Deus, Tua palavra diz, não convém que nós façamos algumas coisas, não faz sentido, Senhor. Ó Deus, por isso nós pedimos perdão pelo nosso pecado, nós pedimos perdão pelos pensamentos impuros, nós pedimos perdão, ó Deus, pelo índice alto de permissividade que nós temos, ó Deus, para com aquilo que não agrada ao Senhor. Tem misericórdia, elucida a Tua palavra para nós, dispõe o nosso coração a obedecê-lo, a fazer um marco nesta manhã, Senhor, de vida nova, de vida transformada, de vida no altar. Oh Deus, pelo Teu Espírito, banha-nos com a Tua graça, pelo Teu Espírito, Senhor, intercede por nós junto ao trono do Pai. Oh Pai, que a Tua palavra ganhe espaço, que a Tua palavra marque a nossa vida nesta manhã. É para isso e é por isso que nós oramos, clamando a Ti, no nome poderoso de Jesus, agradecidos porque somos igreja, somos povo que se chama pelo Seu nome, temos uma identidade em Deus, fomos banhados, lavados, fomos resgatados, fomos colocados, ó Deus, numa condição de santidade, de separação, e assim a nossa vida deve ser uma vida diferente. Por isso oramos e clamamos, no nome de Jesus. Fala-nos nesta manhã, glorifica o Teu nome, altera a nossa trajetória, tudo para que o Teu nome seja glorificado, a igreja fortalecida, edificada, e aqueles que ainda não creem, sejam alcançados pelo testemunho dos Teus filhos. Oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, a vida cristã tem um alto padrão. Se alguém quer ser meramente religioso, não entendeu o quilate, o valor, a expressão de uma vida verdadeiramente cristã. Nós não somos evangélicos, só somos evangélicos. Nós somos cristãos. Nós proferimos o nome daquele que está sobre todo o nome. Alguém, certa vez, referindo-se a um soldado acovardado, que estava com medo de ir para a batalha, foi chamado diante do seu general, né? E era Alexandre o Grande, um homem cheio de conquistas, cheio de vitória, um homem vigoroso, um homem estrategista. E quando aquele soldado foi apresentado àquele general que quis saber por que ele estava acovardado, porque ele tinha medo de ir para a batalha, depois de encorajá-lo e de lhe dar palavras de estímulo e de orientação, perguntou: qual é o seu nome? E ele disse: Alexandre. Ele disse: então muda o seu nome. Muda o seu nome. Por quê? Era Alexandre o Grande que estava falando. E disse ao soldado: como? O seu nome é Alexandre? Então mude de nome, ou mude de atitude. Porque ele dizia: você está comprometendo o meu nome. Uma vez eu estava na faculdade teológica em São Paulo, e eu me encontrei com um professor por nome Gilson, e a hora que nós fomos apresentar, ele falou: seu nome é Gilson, então cuide do meu nome. Ele disse: cuide do meu nome. Irmãos, nós temos em nós o nome de Jesus Cristo. O nome do Senhor está conosco, está plantado em nós. Onde nós vamos, a nossa marca, a nossa identidade tem a ver com o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu e você precisamos muito ter consciência desta nossa identidade. Por isso a palavra diz: aquele que profere a iniquidade, aparte-se do Senhor. Porque não dá para nós convivermos com as inclinações baixas da nossa carne e com o doce Espírito Santo conosco. Porque a Bíblia diz que o Espírito tem ciúmes de nós. A pastora Ana Paula canta: tem ciúmes de mim. Falando
da doçura do Espírito em ver vidas comprometidas, vidas que não estão dando mau testemunho, vidas que estão alinhadas com a própria pessoa do Espírito Santo. Assim esse texto começa dizendo: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele é. Aqui está o maior desafio. O restante é desdobramento, o restante é argumento. Aqui está a proposta, a propositura. Nós fomos convidados para sermos como Deus é. Sede santos como o vosso Pai é santo. Hoje começamos cantando no nosso culto sobre a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos, não há maneiras de nós sermos cristãos e escolhermos a dualidade. Bom, durante a semana eu serei uma pessoa, no domingo eu serei outra. Nas minhas atividades empresariais, profissionais, eu terei um comportamento, mas quando se trata da igreja, da obra de Deus, aí eu tenho que ter outro comportamento. Não, irmãos, não há para aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro aquilo que é profano e aquilo que é santo. Tudo é santo como o nosso Deus é santo. Seja o nosso pensamento, sejam os nossos motivos de vida, os nossos relacionamentos, todos devem ser marcados pelo Cristo que habita em nós. Nós não somos mais pessoas com vontade própria. Nós antigamente éramos escravos do pecado. Você se lembra disso? Quando o pecado nos era natural, quando fazer alguma coisa errada, tanto fazia, tanto faz como fez. Por quê? Porque aquilo era natural em nós. As nossas inclinações eram para a carne, eram para um pecado, eram para aquilo que agrada a pessoa. O chamado hedonismo, né? Essa cosmovisão, essa vida baseada no que dá prazer. Se você liga a sua televisão, você ouve em entrevistas as pessoas dizendo a respeito da ética, do comportamento, o seguinte: olha, se te dá prazer, tudo bem. Por quê? Quem comanda este mundo, na ótica dessas pessoas hedonistas, é o prazer. Se te dá prazer, tudo bem. A verdade não é uma só e nem é absoluta para estas pessoas. Se esta verdade funciona para você, amém. Eu tenho uma outra verdade. Esta é a base da inversão dos valores. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, homem e mulher, macho e fêmea, assim Deus os fez, expressão da própria glória de Deus, a coroa da criação. Quem fez quem? Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Deus nos fez, Ele é o dono, Ele é o soberano, Ele é o Senhor. Mas nós, como sociedade, costumamos a inverter os valores, dizendo: não, para mim, para você pode ser outra coisa, para mim, Deus é bonzinho. Para você pode ser que Deus seja um Deus duro, carrasco, mas para mim Deus é bonzinho. Irmãos, Deus não é o que eu quero que Ele seja, Deus é Deus, e a Bíblia diz que Ele é santo. Diz a Bíblia que Deus está assentado no seu mais alto e sublime trono. Não adianta eu relativizar a posição de Deus em relação à minha posição. É a mesma coisa que alguém subir num prédio de 15 andares e dizer: olha, estou na beirada aqui, mas todo mundo diz que a lei da gravidade existe, mas eu não concordo com a lei da gravidade. Eu acho que chuva devia correr para cima. Então eu vou ignorar deliberadamente a lei da gravidade. E eu vou andar aqui. O que vai acontecer? Esse homem vai cometer um suicídio, mesmo que enganado, talvez até involuntário, mas pensa errado. Tudo começa no nosso modo de pensar. Quem nós pensamos a respeito de nós? Quando nós nos medimos por outras pessoas, nós temos a tendência a achar que nós não somos tão ruinzinhos assim. Porque, afinal de contas, fulano, fulana, ciclano, ciclana, eles
também têm uma vida assim. E olha quem eles são. Né? São até crentes, são até líderes, são pastores, são missionários. E se eles fazem assim, então eu tenho liberdade. Irmãos, nós nunca seremos medidos por outros. Deus não nos manda comparar a nossa vida com outros, a fim de sermos justificados diante de Deus. O convite, a exortação, a ordem aqui é para que nós observemos a própria pessoa de Deus, que é o nosso Pai. E nós devemos ser, como filhos, a imagem do nosso Pai. Que Deus tenha misericórdia de mim, para que tal pai seja tal filho. Para que eu seja parecido com o meu Deus. Se nós não traçarmos essa linha divisória, a nossa vida cristã sempre será muito básica ao rés do chão, do solo. Por quê? Porque ela não tem o principal valor. Dar a quem merece a honra, o louvor, a glória, que é Deus. Ele nos fez, nós somos criaturas. Ele nos salvou, nós somos aqueles que foram salvos pelo amor de Deus. E este relacionamento tem que marcar a nossa vida. E irmãos, isso não é por uma semana. Olha, a próxima semana eu vou ser muito santo, porque eu tenho uma entrevista no fim do mês. Aí eu vou consagrar, vou fazer jejum, para eu ser bem santo antes da entrevista. Para eu ser bem sucedido na minha entrevista. Será que funciona assim? A Vasti falou aqui do profeta Oséias, a quem Deus mandou casar com uma prostituta. Claro que esse não é o padrão de escolha para o casamento. É que Deus, na sua sabedoria, no seu contato especificamente com o povo de Israel, ele fazia com que o profeta encarnasse a mensagem. E Deus estava dizendo: o meu povo se prostitui. O meu povo vai para a cama com todo mundo, com todos os ídolos. Assim é o meu povo, profere palavras corretas com a boca, mas o seu coração está longe, distante de mim. É por isso que eu não suporto mais esta realidade. Nós vemos na literatura hebraica do Antigo Testamento o absurdo de Deus dizer: puxa vida, até o animal conhece o seu dono. Até o animal conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Eu e Deus temos que estar ligados, colados, fusionados. Por quê? Porque eu nasci da semente incorruptível de Deus, pelo poder do Espírito Santo, através do Evangelho da cruz, de Cristo, que na cruz pagou pelos meus pecados, e então de uma vez por todas, Ele selou na minha vida a identidade de um filho de Deus, não mais uma criatura de Deus. E isso tem de ter desdobramentos na nossa vida. Se eu agora estou identificado com a pessoa de Deus, Ele é o meu Pai, eu sou o seu filho, eu devo rumar no caminho que Ele ruma. Eu devo fazer aquilo que Ele faz. Eu devo pensar aquilo que Ele pensa. Eu devo me preocupar com aquilo que Deus se preocupa. E então, daí em diante, depois dessa abertura, versículo número 1, capítulo 5, aí ele começa a falar, obviamente, daquilo que domina a nossa vida. E ele diz: olha, a vida de vocês deve ser dominada pelo amor. A marca de alguém que está em Deus, que alguém que está em Cristo, é o amor. Diga: a marca do cristão é o amor. Diga isso aí. A marca do cristão é o amor. E irmãos, amor não é apenas sentimento. O mundo fala que o amor é um sentimento, mas o amor vai muito além do sentimento. A palavra grega usada no Novo Testamento para amor, neste caso, é a palavra agapau, do verbo ágape, que é um amor intenso, provido pelo próprio Deus, derramado pelo próprio Deus nos nossos corações, e um amor de decisão, não de sentimento. Eu decido amar. Mas eu não sinto, será que eu não serei hipócrita se eu não estou sentindo? Não. O Senhor Jesus Cristo, quando estava no jardim do Getsêmani,
quando ele estava encarando a cruz, os momentos estavam sendo cronometrados, não é? Segundo após segundo, chegando o tempo da cruz, ele disse: meu Pai, será que tem outro jeito? Meu Pai, eu que estava com o Senhor desde a eternidade, que conheço o projeto de amor do Senhor para todos os homens, eu sei de tudo, mas é muito difícil encarar essa hora. Meu Pai, há uma outra maneira, há um outro jeito de eu fazer alguma coisa pelas pessoas, de eu ser o provedor das pessoas, o salvador das pessoas, sem passar pela cruz. A cruz e o meu e o seu pecado pesaram demais sobre o Senhor Jesus. 100% Deus, 100% homem. Mas ele sabia qual era a vontade soberana do Pai. E ele disse: mas faça-se a tua vontade e não a minha. É uma deliberada ação. É uma escolha. Então, irmãos, eu como pessoa, eu como pai de família, eu como líder na casa de Deus, eu tenho de ter esta postura de tomar decisões, fazer escolhas e não viver dos meus sentimentos. A Bíblia diz: o justo vive pela fé, não vive pelos sentimentos. Então, irmãos, a marca da nossa vida tem que ser o amor, porque a nossa identidade está em Deus, e a Bíblia diz: Deus é amor. É interessante o verbo que o Espírito Santo usa nessa carta, que é dominar. O que é um domínio, irmãos? É um reino. Para os ouvidos daqueles ouvintes, né, em Éfeso, na época em que a carta foi escrita, eles conheciam o quê? Os grandes impérios, com uma pessoa de um suzerano, de um imperador, de alguém que tinha o comando de vida e de morte sobre a vida das pessoas. Então, quando ele diz: olha, a vossa vida seja dominada pelo amor, ele está falando de algo muito forte, envolvente, abrangente. Então, a marca da minha vida e da sua vida deve ser o amor, e o amor deve ser manifesto pelas escolhas que nós fazemos. Primeiro nós decidimos, primeiro nós escolhemos fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer o que é reto, fazer o que agrada a Deus. E depois os nossos sentimentos nos acompanharão. Os nossos sentimentos, irmãos, são às vezes como aquela lâmpada do painel do carro. Você já teve a experiência ruim de não fazer a troca do óleo? Ou de faltar água no radiador do seu carro? Os carros cada vez estão mais modernos, a gente vê isso já até com certa raridade, né? Mas no Jeepão Willys o negócio era o seguinte: se faltasse água, a luz aparecia logo. Mas com relação ao óleo continua a mesma coisa. Se a luz do óleo piscou, deu vermelho, você vai dizer o quê? Eu não ligo, isso é apenas uma luz, eu vou continuar andando e tudo bem. Você faz isso? Não, todo mundo que pensa não. Vou parar imediatamente, vou pedir socorro. Por quê? O problema não é a luz vermelha do painel, é que está faltando óleo no motor. E eu vou perder o motor, vou perder o valor do carro, esse motor vai fundir. Por quê? Aí está o sinal piscando para me alertar. Da mesma maneira, a febre. Quando alguém está com um estado febril, logo sabe, há uma infecção no corpo. O problema não é a febre em si. A febre é um sinal maravilhoso, provido por Deus, um recurso do organismo em elevar a temperatura, em travar uma luta contra o foco de infecção, mas também nos avisa sobre as providências mais sérias e urgentes que nós temos de tomar. Então, meus irmãos, os nossos sentimentos são como essa luz que se acende no painel do carro. Os nossos sentimentos são como esta febre. Eu não estou me sentindo bem, então eu não preciso esperar me sentir bem. Eu devo tomar providências. Eu devo fazer escolhas para que depois das escolhas eu me sinta bem. Eu não estou bem, olha, eu tive um bate-boca com a minha esposa, por exemplo, e a coisa ficou troncha, esquisita. Ela não olha para mim com os olhos que sempre olham, eu também não tenho liberdade de olhar. Eu vou deixar a coisa assim? Esse é o sinal.
Eu vou dizer, não, vamos dar um tempo, logo tudo volta às boas. As coisas voltam às boas, as melhoras, sem ação proposital? Não. É hora de pedir perdão. Querida, eu errei, me perdoa, estou vendo você triste, me perdoa. Vamos parar com isso aqui agora? Não dá para a gente continuar. Eu te amo, você me ama. Para que nós vamos continuar com esse ar de indiferença entre nós? É ação, é correção de rota. Assim, irmãos, Deus está nos chamando para o fato de que nós somos filhos dele e devemos ter um padrão de vida como filhos naturais ou naturalmente espirituais de Deus. E assim, a marca absoluta, o que vai reinar, dominar a nossa vida, vai ser o amor. Diga, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? O amor é Deus manifesto na nossa vida. Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 3,16, a outra face dessa mesma moeda. Nisto é que nós conhecemos o amor. Como é que a gente conhece o amor? Num fato de que Cristo deu a sua vida por nós. E agora, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você viu? Quem conhece a Deus tem identidade de Deus e é regido pelo amor. A igreja é a capital do amor. A igreja está na minha casa, está na sua casa. Então, o amor tem que ser manifesto nessas embaixadas que são as nossas casas e os nossos lares. Nós somos embaixadores de Deus, nós somos embaixadores de Cristo. E a nossa bandeira, sem dúvida, é o amor. O texto no versículo 2, ele confirma 1 João 3,16. Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, e isso foi uma oferta de perfume agradável, um sacrifício agradável a Deus, da mesma maneira nós devemos permanecer e fazer. Versículo 3, vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade, agora ele muda o assunto. Ora, o amor, eu sou o filho de Deus, identidade firmada em Deus, agora, devo ser regido pelo amor. Quem é regido pelo amor, deve compreender que o amor rege o seu relacionamento em relação a Deus, em relação a si mesmo e em relação aos outros. E então agora, nesse desdobramento, ele começa a falar da imoralidade. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Irmãos, o que nós vemos hoje no rádio, na televisão, no cinema, nas artes, nas manifestações culturais, são uma exposição daquilo que há de mais baixo dentro do ser humano. Um dia, vendo um programa sério de entrevistas, não era qualquer bobagem, um programa sério de entrevistas, uma pergunta foi içada no meio daquelas perguntas todas, sobre as fantasias sexuais. E alguém disse, uma moça disse, olha, eu gostaria de me relacionar com 2 homens ao mesmo tempo. Eu fiquei, essa menina está dizendo isso na televisão? Me coloquei no lugar do pai dela, falei, como que um pai ouve uma filha dizendo isto? Agora, irmãos, isso se tornou uma marca muito característica da nossa sociedade hedonista, onde as pessoas dizem, não, vamos derrubar os tabus, está tudo liberado, se você sente prazer, não tem problema, o importante é você sentir prazer. Irmãos, isso não é para nós. É por isso que ele começa dando sustentação na nossa vida. Nós temos identidade em Deus. Isso é uma realidade infeliz de outras pessoas, não pode ser a minha realidade. Eu não posso ter qualquer tipo de tara, eu não posso ter qualquer tipo de vício de pornografia, de imoralidade, e nem sequer coisas muito mais simples, porque o texto diz, até mencionar o que eles fazem às escuras, para nós é indecente. Entendeu? Até mencionar o que eles fazem no escuro,
para nós é indecente. Esse não é o nosso padrão, nós precisamos nos posicionar. Agora veja bem, o apóstolo São Paulo, pelo Espírito de Deus, está escrevendo a quem? A descrente, sim ou não? Não, está escrevendo à igreja. Mas então não há uma inconsistência, uma incongruência? Se eu tenho identidade em Deus, como é que eu preciso desse tipo de exortação? É porque eu sei que em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo menciona, em Gálatas capítulo 5 menciona, há em nós até o dia da nossa plena redenção em Cristo, quando nós estivermos na glória, há ainda dentro de nós uma batalha, uma beligerância. Por quê? É a carne contra o Espírito de Deus, que quer nos levar à santidade, a sermos semelhantes ao próprio Senhor Jesus, luta em nós, mas ao lado mora o desejo da nossa carne, o que a Bíblia chama de concupiscência, que uma tradução mais simples seria o gostinho do pecado. O pecado, irmãos, ainda acena para todos nós. Por isso é que nós precisamos tomar cuidado. O apóstolo São Paulo, pelo Espírito de Deus, não está escrevendo para incrédulos, está escrevendo para aqueles que conhecem a Deus. Porque nós precisamos ser exortados sobre essas coisas para nos cuidarmos. Porque no versículo 4, se no versículo 3 a coisa é muito séria da imoralidade, no capítulo 4 há uma certa alternativa, algo mais leve. Não usem de palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Talvez nós não estejamos naquele nível mais profundo de comprometimento da nossa pureza sexual, mas podemos estar com a nossa boca suja por aquilo que nós falamos, proferimos, pelas piadas que ouvimos e acenamos e rimos e às vezes contamos. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso, jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, ou a cobiça, não é? Que é um certo tipo de idolatria. Que fique para nós, irmãos, esta palavra: que Deus pagou o mais alto dos preços por minha vida e por sua vida, a vida do seu próprio Filho, unigênito, único gerado de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando Cristo foi enviado, aqueles que creram nele, o Evangelho de João cita isso, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos aqueles que receberam Jesus, Deus os tornou seus próprios filhos. Então somos filhos de Deus. E a vida que Deus escolheu para nós é uma vida de santidade. Por isso, nós devemos escolher fazer de igual modo, lutar por uma vida santa, no nosso pensamento, no nosso olhar, nas escolhas que fazemos, nos programas de televisão que assistimos, nas histórias que contamos ou nas piadas que ouvimos. Deus quer santidade, vida limpa. Essa é uma palavra para mim, é uma palavra para você, é uma palavra para a igreja. Por quê? Porque nos dias em que nós vivemos, Efésios fala num outro capítulo ainda, capítulo 4, que há coisas indecentes que as pessoas fazem questão de fazer às claras. Eu não sei se você se lembra, quando Absalão tomou por um tempo o reino de Davi, ele tomou as suas mulheres à plena luz do dia. Vocês sabem que no contexto eles eram polígamos, e o filho, que seria alguém que deveria prezar pela moral do pai, pelo respeito ao pai, tomou as mulheres e manteve relações à luz do dia na frente do povo, para humilhar Davi, seu pai. Essa é a analogia. O mundo que nos cerca tem o prazer de fazer à plena luz do dia, e filmados pelos BBB. Eu não sei como um cristão, um homem ou uma mulher de Deus, tem coragem de assistir o tal do BBB. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Há alguma coisa que edifique, que glorifique a Deus? Há algum aprendizado naquela
bobageira, naquele lixo. É disso que nós estamos falando. Que nós temos uma identidade em Deus, e que Deus quer compromisso e santidade de cada um de nós, desde os lugares mais baixos, da podridão mais intensa e fedorenta, aquelas coisas que nós temperamos no dia a dia, achando que não é tão grave assim. Não. Ele diz, ao invés dessas coisas, digam coisas que agradem a Deus. Mais à frente, ele vai falar de vida cheia do Espírito, hinos, salmos, cânticos espirituais. Ou seja, vamos escolher fazer aquilo que alimenta o Espírito, que agrada a Deus. E vamos tirar da nossa agenda aquilo que não edifica, não traz nenhum benefício para a nossa fé, para a nossa identidade em Deus. Vamos buscar vida santa. Cantamos no início, santo, santo, santo é o Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos orar nesse sentido. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, porque a Tua palavra é a verdade. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito intercede por cada um de nós, com gemidos inexprimíveis, querendo nos apresentar a Deus. Ó Pai, pedimos perdão pela tolerância, pedimos perdão, Senhor, por não batermos firmes conosco e com os outros, com a casa de Deus, acerca da pureza. Ó Deus, o Senhor é puro, e o Senhor disse que nesse relacionamento que temos, Jesus Cristo é o noivo, e a igreja é a noiva, e para este noivo puro, espera-se uma noiva pura, sem mácula, sem ruga, sem sujeira nenhuma, que ela seja pura, inteiramente limpa, agradável, perfumada, ataviada, preparada para o Senhor, e que eu seja parte disso, em que minha vida pessoal, devocional, particular, eu tome posição, sempre, em nome do Senhor Jesus. Que os meus irmãos, que a igreja, que em tudo que fizermos, Pai, o nome do Senhor possa ser glorificado. Pai, nós clamamos por misericórdia, pedimos por ajuda, e muda, Senhor, o governo, o domínio sobre a nossa vida, que ela seja dominada, regida pelo amor, pelo próprio Deus. É assim que nós oramos. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua paz. Que o Pai maravilhoso, que o Filho excelente e que o Espírito Consolador acompanhe cada um dos meus irmãos para os seus lares. E mais uma vez oramos pelo Brasil. Pai, intervém. Pai, interfere. Socorre a nossa nação. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Senta só um pouquinho, eu vou ficar lá à frente para dar um cumprimento em você.